Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Às vezes a gente mexe com números o tempo inteiro e a gente acaba passando despercebido para algumas curiosidades, alguns truques que a gente pode fazer com relação à multiplicação ou à operação de qualquer número. Hoje aqui no canal a gente vai mostrar para vocês 5 truques de como a gente pode facilitar alguns processos matemáticos vinculados à teoria dos números. Então o primeiro truque, pessoal, como é que a gente pode pensar num primeiro truque que multiplica dois números grandes, sendo que um deles é um número par? Então vamos ver aí na tela, pessoal. Observe que a gente tem o seguinte exemplo, 64 vezes 125. Se eu dividir o 64 por 2, vai dar 32. Ao dividir o 64 por 2, eu multiplico o outro número por 2 também. Então 125 fica 250 e vou continuando com esse processo. Ó. O 32 dividido por 2 dá 16, multiplico o 250 por 2 dá 500, depois divido de novo, 16 por 2 dá 8 e multiplico 500 por 2 que dá 1000. Fazer 8 vezes 1000 é muito mais fácil, que dá 8.000, claro, do que fazer a multiplicação inicial que nós tínhamos, que era 64 vezes 125. Percebo que é um truque simples e pode ser utilizado para qualquer multiplicação de número grande, desde que um deles seja um número par. O segundo truque, quando eu preciso subtrair um determinado número por 1000. Vamos ao exemplo que aparece aí na tela, pessoal. Então eu tenho o seguinte, 1000 menos 846. O que eu devo fazer? Eu tenho que pegar cada dígito do número que eu vou subtrair por 1000 e subtrair 9, com exceção do último que eu vou subtrair por 10. Então, por exemplo, de novo ali na tela, 1000 menos 846. Eu tenho que fazer 8 menos 9 em módulo, claro, eu vou desconsiderar o sinal, que nesse caso dá 1. 4 menos 9 que dá 5 e o meu último dígito 6 menos 10 que dá então 4. Então eu posso concluir o quê? Que eu tenho então 1, 5 e 4, a subtração 1000 menos 846 é 154. Mais um truque fácil, simples e que eu posso utilizar sempre que eu tiver subtração com um número 1000. O terceiro é muito fácil. Como eu faço para multiplicar um número por 1001, sendo que esse número tenha 3 dígitos? Então vamos ao exemplo que aparece aí na tela. Então eu tenho, por exemplo, 547 vezes 1001. É muito fácil, é só repetir o 547 duas vezes. Então a resposta final seria 547.547. Muito fácil, né, pessoal? Se tu tem um número com 3 dígitos, se tu precisa multiplicar por 1001, é só repetir ele duas vezes. O quarto truque, multiplicar um número de 2 dígitos por 11. Veja aí na tela que fácil, pessoal, de fazer. Então eu tenho um exemplo, 34 vezes 11. O que eu faço? Primeiro somo 3 mais 4 que dá 7. Então ficaria 34 vezes 11, é só colocar a soma desse número no meio. Então observe que eu tenho a resposta final, 374. Então o 34 fica nas laterais e o 7 é o número que eu encontrei, fazendo a soma de 3 mais 4. Muito fácil esse truque também, né, pessoal? Qualquer número que tiver 2 dígitos, você pode utilizar esse processo que a resposta sempre vai ser correta. O quinto truque, que eu particularmente acho mais interessante, que é aqueles números que a gente precisa dividir por 5. Então vamos ao exemplo, pessoal. Como aparece aí na tela, então eu tenho 348 dividido por 5. O que eu faço primeiro? Pego o 348 e multiplico por 2, que nesse caso deu 694. Então, 348 dividido por 5, o 694 é só mover uma casa à esquerda, uma casa decimal. Então a resposta final seria 69,6. Outro exemplo, eu tenho 972 dividido por 5. O que eu faço primeiro? Multiplico 972 por 2, que dá 1944, e depois, como eu fiz antes, movo uma casa à esquerda. Então a resposta ficaria 194,4. Fácil, né, pessoal? Esse quinto truque
realmente é muito útil porque as divisões por 5 costumam ser mais difíceis de ser realizadas. Bom pessoal, então hoje apresentamos 5 truques que podem ser utilizados para fazer operações de qualquer número, desde que siga aqueles critérios que a gente elencou em cada um dos 5 casos. O Cultura Fractal, pessoal, é um canal que está comprometido em mostrar aos seus inscritos curiosidades matemáticas, relações que envolvem números, como a gente acabou de ver hoje com esses 5 truques que a gente apresentou envolvendo a teoria dos números. Vale destacar que esses processos que a gente mostrou com 5 truques pode servir para instigar as crianças que estão nos primeiros anos de escolaridade e mostrar, chamar a atenção delas que a aritmética realmente pode sim ser interessante. Então, pessoal, que esses truques sirvam para motivar as crianças a saberem mais sobre a aritmética. Fica sempre o convite para, se você conhece uma criança que está nas séries iniciais ou conhece algum pai que as crianças têm dificuldade com matemática, fica sempre o convite para se inscrever no nosso canal. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todas as crianças que são inscritas no nosso canal e acompanham nossos vídeos semanalmente. Um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Valeu!